eu sou Vilma Silva. Terminamos o vídeo anterior falando como vamos conseguir a obediência da criança sem tratá-la de uma maneira crítica, agressiva, como fazer isso de uma maneira mansa, de uma maneira que a criança possa ouvir melhor. Porque quando nós gritamos com a criança, quando a criança se acostuma aos gritos, ela não vai ouvir mais o que está sendo dito. Quanto mais a criança desobedece, mais os pais gritam, menos a criança obedece, fica um círculo sem fim de gritos, críticas, desobediência, gritos, críticas, e nós adultos somos a parte dessa história mais capacitada a mudar de comportamento. Então, se aquilo que nós estamos fazendo não está dando resultado, por que continuamos a fazer do mesmo jeito? Então, sobre gritar com as crianças, sobre criticar as crianças, isso é muito nocivo, né? Quase todos nós passamos por isso em alguns momentos da nossa vida e sabemos como que isto é negativo, como que isto contribui de uma maneira muito negativa para a nossa vida. Não queremos fazer isso com as crianças. Então, como que nós vamos conseguir a obediência da criança sem, ao mesmo tempo, baixar a autoestima, destruir sua espontaneidade? Como fazer com que a criança obedeça e, ao mesmo tempo, ela consiga manter seu espírito de iniciativa? Porque da forma como a gente normalmente faz, né? Na forma como normalmente as pessoas fazem, através de críticas e gritos, o resultado tende a ser muito diferente daquele desejado. Então, como nós vamos fazer para que as crianças ouçam aquilo que estamos ensinando, sem precisar de gritar, sem precisar de criticar, sem precisar de falar alto? Falando mansamente, tendo paciência, tendo disponibilidade para a criança. Educar é um processo difícil, é um processo continuado, não é uma coisa realmente que a gente possa fazer com pouquíssimo tempo que normalmente nos dedicamos a isto. Vamos educar uma criança através do exemplo, principalmente. Então, muitas vezes nós queremos que a criança obedeça a uma regra, sendo que nós, adultos, somos os primeiros a desobedecer. Muitas vezes queremos que as crianças aprendam a fazer o que nós estamos falando, ao invés de seguir o que nós estamos fazendo. E a criança, com certeza, vai fazer o que nós estamos fazendo. Então, mais uma forma que nós temos de tratar com a criança para que ela entenda o que estamos dizendo e para que ela nos escute e nos obedeça, é falando mansamente. É normalmente o contrário do que nós fazemos. Ai, mas a minha criança é muito desobediente, tenho que falar 500 vezes. Trabalho de educação, de pai, mãe, é um trabalho de repetição. De repetir 500 vezes se for preciso, de repetir 1000 vezes se for preciso, até que a criança entenda que aquilo não pode ou que aquilo ali é obrigada a fazer. Mas conversar com a criança. Às vezes a criança fica com raiva, às vezes a criança fica triste, às vezes a criança fica com medo, às vezes a criança não sabe muito bem como fazer. Às vezes o que dizemos para a criança é uma linguagem tão adulta que a criança não consegue compreender qual é o objetivo da sua conversa. Agora, o processo de educação não é o processo de dizer uma única vez para a criança e a partir daí ela vai obedecer. Isto não existe. A criança precisa que as coisas sejam repetidas e repetidas de uma maneira diferente e faladas com carinho e faladas com mansidão. Que nós todos sejamos capazes de educar crianças felizes, de produzir crianças espontâneas, mas ao mesmo tempo, sim, precisamos que obedeça determinadas regras. E não é só porque nós falamos uma única vez ou porque nós berramos que a criança vai atender aquilo que nós falamos. Precisamos repetir, precisamos ter paciência, precisamos gastar tempo no processo educativo e precisamos também
dar um exemplo condizente com aquilo que nós queremos que a criança aprenda. A criança pode ser obediente, é isto que nós desejamos, e podemos fazer isto através da capacidade que a criança tem de compreender as coisas, da capacidade que ela tem de compreender os perigos, à medida que vamos falando para ela de uma forma que ela vai ouvir e que ela vai entender, repetindo quantas vezes forem necessárias. Esta é a forma que nós precisamos utilizar, contando histórias através de metáforas. As metáforas e as histórias são a melhor forma de educar. Através das histórias, nós podemos dizer para as crianças tudo aquilo que nós queremos dizer. Através das histórias, das ações dos personagens, das histórias que contamos, vamos dizendo para ela tudo que nós queremos que ela aprenda. Portanto, o processo de educação, ele só precisa de flexibilidade da nossa parte. Se dizemos de uma forma que a criança não está entendendo, vamos explicar de uma outra forma. É preciso da nossa parte paciência, repetição, disponibilidade para estar com a criança. E não é no momento que a criança está brava, que a criança está chorando, que a criança está fazendo uma birra, que a criança está brigando, ou está triste, ou está chorando, que nós vamos ensinar as coisas para ela. No momento de tristeza, no momento que a criança está chorando, o que a gente vai fazer é acolher, coloca no colo, dá um tempo, deixa a criança se acalmar, deixa a criança sentir-se bem, protegida, acolhida, para então, só depois disso, você conversar. Porque os pais, às vezes, eles não têm noção desse tempo da criança. Eles acham que agora é hora de falar e vamos falar e ponto final. Mesmo que a criança não esteja em condições de ouvir. A criança ela não está em condições de ouvir agora, ela não vai aprender. Então, no meio de uma birra, como que a gente trata a criança? Vamos falar no próximo encontro. Abraços.